Fala galera, Rafael Kutait da Prospect Pro. Estamos iniciando aqui um novo projeto, ProspectCast. Eu e meu parceiro Daniel Pavanelli. Dani, tamo junto. Tá um tempo para sair, né, Dani? Isso aí. Pô, agradeço aí todos os amigos aí que tá prestigiando a gente no YouTube, nas redes sociais. Prazer estar aqui com vocês. A gente tem o objetivo de compartilhar conteúdo e trazer aí ideias, conceitos que possam ajudar o mercado automotivo, né, em cima da área de treinamento, na área de gestão, de performance. Então a gente vai chamar muita gente boa aí, né, Dani? Com certeza. A ideia principal, pessoal, para você que segue esse segmento todo, que adora, que é apaixonado pelo segmento automotivo, a ideia principal é a gente trazer sempre informação. É trocar, é compartilhar com vocês informações que sejam ricas para que cada um de vocês consiga ganhar mais dinheiro. Muito bacana isso, né, Rafa? Exatamente. E aí, vamos contar pro pessoal quem tá aí hoje com a gente? Cara, hoje a régua subiu aqui. Hoje eu tô com um parceiro, né, com um amigo, não um convidado qualquer, é um cara que eu admiro muito profissionalmente e admiro também, né, um parceiraço, Wagner Dias. Wagner, obrigado por aceitar o convite. O prazer é enorme Wagner, aqui da minha Wagner. parte. Obrigado, Daniel. Show. Tamo junto, Fiquei cara. muito feliz aí de receber o convite de vocês, por ser o primeiro convidado. É um projeto que o Rafael sempre comentou que tinha o desejo de fazer. E ele falou, pô, você é o primeiro aqui que eu tô convidando. Então eu falei, pô, eu cancelei uma série de compromissos para poder estar presente aí e prestigiar o Rafael, a Prospect Pro, o Daniel, que são pessoas que eu admiro, acompanho a carreira desde o início. Acompanho o Rafael desde o início mesmo. Tem umas histórias para contar para vocês aí. Se ele se comportar direitinho, eu vou segurar algumas aqui, não vou contar não. Mas é um cara que eu admiro muito e é só agradecer mesmo pelo convite. Estou muito feliz aqui pela participação. Mas não foi aleatório escolher você para ser o primeiro convidado, não, cara. Com certeza, na hora que a gente marcou a data, eu falei, cara, o primeiro vai ser o Wagner, porque a gente começou como vendedor junto, né? Tem uma história aí, a galera a gente vai contar um pouquinho. Mas fala para eles aí, Wagner, fala um pouquinho da sua história. Quem é o Wagner Dias? Boa. A gente sabe que você é um cara aí empresário, que você é gestor, que você é um cara de alta performance, né? Então fala pra galera aí quem que é o Wagner Dias, pra galera conhecer Bora. você um pouquinho. Vamos lá, Rafa. Então, como você bem colocou, a gente no setor automotivo eu comecei cedo, acho que antes de completar meus 20 anos de idade. Hoje eu estou com 36 anos. Tive a honra e o prazer de conhecer o Rafael nesse momento da minha vida, iniciando lá atrás, lá em 2005 para 2006, né, onde dividimos um salão, um showroom de vendas de veículos seminovos, aqui em São Paulo. E dali saiu muito aprendizado. Fui gerente dessa concessionária que eu entrei como vendedor. Fui gerente regional. Passei por algumas marcas, que era um grupo que tinha outras marcas, né? Chevrolet, Nissan, Hyundai. Então eu tive o prazer de passar por cada uma delas como gestor já, formando pessoas, formando equipes, processos. E trago algumas medalhas, tem alguns troféus aqui pelo erro em português, né? Tem alguns troféus que eu carrego e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas dentro de um grupo de concessionário eu saí de vendedor e cheguei a diretor de uma área de seminovos grande, de um grupo relevante em São Paulo, que eu tenho uma imensa admiração por todos que lá estão e fazendo uma história incrível aí, né? E em meados de 2018 eu fui convidado para ser diretor de uma locadora muito importante aqui também do Brasil, né? Aí já não era mais São Paulo, era para tocar um projeto muito grandioso, uma empresa que estava acabando de fazer uma fusão, a Locamérica, que comprava Unidas, e com um pouco de frio na barriga eu larguei 12 anos de um grupo que eu tinha uma imensa admiração e tinha crescido ali, e eu fui para um desafio, né? Com 32 anos de idade eu assumi como diretor do estado de São Paulo para poder expandir a área e montar o departamento de seminovos da recém-fusão ali que acontecia entre Locamérica e Unidas. Ali foi feito um trabalho, a gente conseguiu trilhar um caminho muito bacana, implantamos processos, fizemos uma série fizemos um trabalho muito bacana ali, muito E lá valioso. você gerenciava quantas lojas tinha na sua... Rafa, ficou debaixo da minha gestão mais de 40 lojas, mais de 300 funcionários, mais de 300 vendedores, 33 gerentes, 6 regionais, expandimos o interior inteiro, desbravamos o interior inteiro para abrir a Unidas até que chegamos no ponto da fusão. Mas antes de chegar na fusão, eu recebi um convite na Unidas para ser diretor da Acelero, Acelero é um projeto de compra e vendas da Unidas, muito bacana, por sinal. E eu tive a honra de ser convidado pelo Luiz Fernando Porto, que é uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração. Ele me fez um convite que foi irrecusável. Meu sorriso foi da orelha a orelha, porque era a experiência que eu carregava a vida inteira, que eu amo de paixão. Né? Ele é incrível, né? Ele é incrível. Esse é um cara diferenciado. Luiz Fernando, eu digo assim que acho que nada na nossa vida acontece por acaso. E o Luiz Fernando foi um cara que acho que ele surgiu no meu caminho
e foi muito complementar a minha história, onde eu tô hoje, enfim. É um cara que eu admiro muito. Além de um estrategista, um cara corajosíssimo, é um cara muito humano, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que vai muito de encontro com os meus valores, com a minha cultura. Wagner, eu vou te interromper um pouquinho, porque para a galera entender um pouquinho, né? Você começou como vendedor de carro num grupo de concessionárias, vendedor de carro usado, né? Foi crescendo, então gerente, regional, até diretor. E depois de 12 anos, né, com um trabalho que você fazia lá, que eu sei que era muito... Você tinha um resultado muito acima da média, né? A gente ouvia falar, esse seu trabalho era reconhecido até em São Paulo, até no Brasil, e aí você decidiu encarar um novo desafio de ir para uma outra corporação, assumir essas lojas, e lá foi um grande aprendizado, pelo que eu vi, né, eu acompanho aí tua trajetória, a evolução que você teve nesse novo desafio foi incrível, né? O aprendizado que você teve lá... Foi incrível, acho que foi uma troca, Rafa, e concluindo, assim, de uma forma breve, né, foi isso, né, então assim, depois de 12 anos, eu tomei essa decisão, fui para esse projeto, junto com a Unidas, toquei por 2 anos a locadora, o estado de São Paulo, e aí fui de cabeça para um projeto que era a Acelera Seminovos, na época. Era uma empresa que tinha 7 lojas em São Paulo, a gente expandiu para o Brasil inteiro, né? E até chegar o ano de 2022, eu estava à frente da empresa, desenvolvendo toda a parte de expansão, toda a parte de abertura de novas lojas, abrindo novos mercados, né? Cuidando da parte de tecnologia, da parte de desenvolvimento. E só que assim, um segredo, que eu acho que ninguém sabe disso, mas foi uma coisa que sempre eu dormia e acordava pensando. Em como gerar esse resultado, em como E assim, fazer... Até tomar um copo d'água, cara, porque Fica à vontade. Pensamento de dono, posso definir isso como pensamento Sempre. de dono? Pensando como dono. sempre. Só que eu tinha um sonho no meu coração, Rafa. Eu tinha um sonho muito grande de montar algo pra mim. Só que eu sabia que eu tinha uma trajetória para trilhar, né? E todo esse processo, todas essas passagens, tudo que eu entreguei de mim, né, foi verdadeiro, foi como um dono, para hoje chegar e ter a minha própria empresa e ter um negócio que eu tô há 4 meses na linha de frente, na carreira solo, e tem prosperado muito. Daqui a pouco a gente vai falar também. Então, hoje eu sou o proprietário, fundador e proprietário da Autoland Brasil. Quem quiser seguir no Insta aí, @Autoland Brasil. É uma loja no modelo vertical, com foco no digital, concentrado em veículo premium e veículo blindado, né? Então, a gente veio, há 4 meses aí, a gente está acelerando com o pé embaixo mesmo. E assim, já temos uma clareza que estamos no caminho certo. E estamos muito felizes, estamos crescendo, já estamos mudando de endereço. Que legal. Tem muita coisa para acontecer e você fez parte disso, Rafa. Você é um cara que eu me inspiro, né? Você inspira muitas pessoas. Você é um cara que a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, falar um pouco mais das nossas trocas e das nossas vitórias, aí, dos nossos encontros, que eu acho que vai ser legal. Mas Que é massa. isso. E acho que o que fez a gente chegar até aqui é a questão da constância, é ter um objetivo muito bem definido, é ter um alvo e ligar o GPS, né? Falar, pô, como eu faço para chegar lá? Aonde eu quero chegar, eu sei onde eu vou, certo? Mas como que eu faço chegar? e como que eu consigo manter uma constância, desviar todas as minhas distrações, concentrar minha atenção para que eu chegue naquele determinado lugar. Wagner, eu Né? vou dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente aqui. Pega papel e caneta. Esse cara é muito fera. Toda vez que eu falo com ele, né, Daniel? Não é É assim? um aprendizado. Eu tô aqui, ó. Olha lá, é 2 folhas de caderno, então pega um papel e uma caneta. Olha a dica de ouro que ele deu agora. Você tem que ter clareza onde você quer chegar e você tem que ter um plano de como chegar. Porque muita gente quer ser diretor, quer ter uma empresa, quer ganhar dinheiro, quer comprar uma casa, mas não tem clareza de onde vai chegar e nem tem um plano bem definido, não é E isso? outra, ele não está disposto a pagar o preço por isso, né? Eu acho que esse é o grande Daniel, esse é o segredo. ponto, cara. É. Eu vou te falar uma coisa que eu vi, desculpa te interromper. Vai lá. Mas esse é um tema que... Isso é princípio de vida, né, cara? Não é do setor automotivo, isso aqui é princípio, são valores, cara. São bíblicos, está nos Provérbios de Salomão. Não sou evangélico, não sou católico, mas eu creio muito em Deus e eu leio, assim, sempre que eu posso, eu estou sempre ali lendo os Provérbios de Salomão. Tem muita sabedoria ali, né? Muito. E uma coisa que eu vejo eu vi muito isso. Passaram diversos vendedores do meu lado. E todos, mas é porque o fulano paga mais. Eu vou pra ali porque agora tá dando dinheiro. Putz, agora eu vou mudar de departamento, vou sair do usado, vou pro zero. E eu tinha um plano na minha cabeça. Enquanto eu não for o melhor desse ambiente que eu tô dividindo, tinha 18 com a gente lá. Hoje o Rafael tem a empresa dele, é um sucesso no Brasil inteiro. Né? E assim,
Outros pularam ao longo desses 17 anos. Pingaram. Se você contar, o cara passou por 25 empresas, cara. Procurando sempre melhor. Ah, mas aquelas dosezinhas de o cara quer achar achou a chave do tesouro, cara. Não é assim. Eu acho que assim, cara, tudo na nossa vida a gente mira, faz um plano, concentra a atenção, muita constância, e é um dia cada vez a gente vai ser melhor do que a gente mesmo foi ontem. Eu acho que é aí que está o grande ponto. E, de novo, desenvolver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Eu quero fazer um resumo, porque é muito rico o que você está falando, para a galera não perder nenhuma dica. Então, você tem que ter clareza de onde você quer chegar, você tem que ter um plano muito bem definido em como chegar, você tem que ter constância, disciplina, foco e tem que estar disposto a pagar o preço. Não adianta eu querer ficar olhando para o lado, né? Eu vou para uma outra empresa que vai pagar um pouquinho a mais. Você ficou 12 anos numa empresa, depois você ficou 4 em outra, para montar o teu negócio. Então, né, Dani? Eu quero, isso é bem interessante, porque assim, comentar aqui para a nossa audiência, né? Eu já conheci o Wagner um pouquinho antes, o Rafael me apresentou. O Rafael tem esse dom, depois nós vamos falar desse dom que o Rafa tem de unir pessoas do bem. E foi bem interessante, porque época de pandemia, a gente sentou uma vez para conversar um pouquinho, online, todo mundo usando o Zoom. E, cara, eu vou dizer, a riqueza de detalhes, de conhecimento, de informação, de estratégia que esse cara tem aqui é fora de série. Não, cara, né? Demais. Eu quero até contextualizar um pouquinho desse nosso mercado, né? Principalmente agora o mercado de seminovos, que está passando por uma situação um pouco mais apreensiva, né? O mercado de seminovos, quando surgiu a pandemia, cara, deu um boom, né? As pessoas com medo de andar de transporte público foram lá e falaram, eu tenho um dinheirinho, vou comprar um carrinho. Montadora não conseguia entregar carro zero. O que aconteceu? Alta demanda, né? E baixa oferta. O que aconteceu? Preço muito lá em cima. Concessionário, lojista, não precisava mais se preocupar com o giro de estoque, porque era todo mundo correndo atrás de carro. O vendedor se habituou a não argumentar mais para a compra do seminovo. FIP subindo, quer dizer, cara, tava uma maravilha. Os caras estavam... Aí qualquer um vende carro, Daniel? Não, então, com o carro, o preço subindo assim, né? Aí qualquer um pega ali, compra e vende. Eu falo que os caras nadaram numa maré ali muito boa, né? E agora, flexibilização de pandemia, o mercado voltando a atuar normalmente, o que acontece? A gente percebe dentro de uma área de seminovos um pouco mais de crise. E aí eu vejo tudo que ele ensinou naquela época, cara, faz muito sentido agora. Porque o concessionário, o lojista, hoje ele tem que olhar para o estoque dele. Eu vi recentemente um indicador do autoavaliar, cara, o tempo médio de estoque tem subido. Os caras o estoque de seminovos está envelhecendo. O estoque envelhecendo, o vendedor já habituado a não ter que argumentar tanto para comprar seminovo, pessoas ali com FIP caindo, cara, deu uma transformação, né? E aí eu já vou jogar o primeiro desafio aqui pro Vagnão. Boa, Dani. Né? Processar pra gente. Vagnão, e agora, cara? Começo de 2023, né? O que você dá aí como dica, como orientação para esses colegas que são lojistas? O que eles podem fazer para ter uma visão de como atuar melhor no mercado? Boa, Daniel. Excelente colocação, pergunta, né? Porque eu tenho escutado muito, tem muitos amigos, né, que ligam e falam, não, o que você está enxergando? O que você está fazendo? E aí, cara? Tá vendendo? E por incrível que pareça, estamos muito bem, superando, assim, sabe? E o que eu vejo é um ano de incerteza, a gente tem um cenário político diferente, que é delicado, né? Não podemos falar que é melhor, que é pior, é delicado, né? A gente vinha num modelo que ele não foi continuado, né? Então, assim, é um ano de incerteza, pós-eleição sempre acontece isso. Então a gente tem aí um ano que a gente teve uma troca do Ministério da Fazenda, né? Nosso líder da economia e o cara que lidera é um cara novo que gera uma dúvida. Não sabemos se é melhor ou pior, cara, mas gera uma dúvida. Gera um desconforto em quem vai investir, né? Empreendo, emprego, não emprego. Quanto menos emprego, né? Menos a economia gira. Quanto menos emprego tem, quanto a economia girando menos, a gente começa a ficar num cenário um pouco mais, menos dinheiro na economia, todo mundo contido, o empresário não investe, não gera emprego, o desemprego aumenta, a taxa de juros está alta para conter a inflação, do que você se colocou muito bem, Daniel, é exatamente isso. Então vou segurar agora porque eu não sei o que vai acontecer. Exatamente, então Rafa, agora. Exatamente. 3 meses para ver o que vai acontecer. Exatamente, então o que a gente vê hoje, hoje eu me sinto exatamente, é um cenário de insegurança. O que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, né? Taxa de juros.
cai, né? Permanece, e quando, né? Ou sobe? Não sabemos, cara. Né? Então, assim, a gente tem, óbvio, a gente tem os nossos palpites e as nossas, a nossa leitura. Eu sou economista de formação, gosto do assunto, né? Então, assim, e mesmo Aproveitando, desculpa te cortar, você é economista formado em economia, né? sou formado em economia e eu sou um MBA em gestão estratégica de negócios, econômicos de negócios, né? Gestão Massa. estratégica e econômica de negócios. Olha que né? dica legal, hein? Para quem quer Ah. trabalhar, olhar mesmo, né? Cada carro, né? Você tem esse conceito como um negócio ali, né? Negócio. É exatamente isso, Rafa. Acho que cada carro é um empreendimento, cara, né? Eu acho que é um negócio. Mas, pegando esse gancho aqui que o Daniel colocou, o que eu vejo? Um ano de incerteza, taxa de juros alta, a população sofreu fortemente com a perda do poder de compra, né? Quer dizer, tudo encareceu, né? Os mesmos 10 mil reais que o cara ganhava há um ano atrás não são os mesmos 10 mil de hoje. Hoje ele vai abastecer o carro dele, o tanque de combustível do carro dele custa mais caro, né? Ele vai ao supermercado, a compra do mês dele custa mais caro. Logo, gera um risco, porque se ele tem menos poder de compra, gera um risco. De repente, de ele deixar de pagar a parcela do carro dele, como que o banco fica? Esse nosso mercado, 70%, de 60% a 70% do que é comercializado é fomentado pelo crédito. E se os bancos estão apreensivos com o cenário econômico, né, que é o que está acontecendo hoje, como fica? Né? Se o banco não dá o crédito, por exemplo, pega uma pessoa que ganha lá 5 mil reais por mês. Né? Quer dizer, os mesmos 5 mil de um ano atrás não são os mesmos 5 mil de hoje. Só que o carro encareceu demais por conta de toda a problemática da cadeia de suprimentos que a gente acabou de falar. Né? Aí bacana. Então a gente teve o carro está mais caro, a taxa de juros para conter a inflação está extremamente alta, estamos chegando perto da casa dos 14% ao ano. Né? Então, quer dizer, taxa de juros alta, a parcela é mais cara, o carro é mais caro. Aí ontem eu estava assistindo, né? Eu estava até... Enfim, não quero entrar na parte política, mas... Aí eu vi um noticiário, pô, a venda de moto cresceu, estourou, mas por qual motivo? Justamente por conta disso, é uma solução. A gasolina é mais barata, né? O acesso a ter uma moto, uma motocicleta é muito mais fácil. Ticket médio mais né? baixo. Exatamente isso, Rafa. Aprovação mais fácil. Aprovação mais fácil. É característico de um cenário, né? De um cenário que tem um pouco emprego, uma incerteza, taxa de juros alta, menos dinheiro, né? Então é favorável. Resumo, Daniel, o que eu vejo é um ano de... Acho que nesse trimestre, acho que até o meados de junho, a gente começa a entender o que é o novo governo, o que é a gestão do Haddad aí com relação à economia. A gente vai entender se a linha, não só Brasil, mas mundo, se a taxa de juros cresce, se fala em recessão global, a gente não sabe se realmente isso se concretiza. Né? Então, assim, eu acho que é um ano de trabalhar duro. Ah, mas crise? Já passei por diversas. Eu e o Rafael éramos vendedor junto, né, na crise subprime em 2008. Ah, o mundo acabou? Continuamos vendendo, cara. Vendendo, batendo meta, minha vida nunca mudou. Por quê? Se tem uma crise, cara, trabalha mais, cara. Faz diferente, cara. Se eu falava com 40, que é a metodologia do Rafael, para levar 10 para a loja, se eu falava com 30 pessoas para levar 10 para a loja, eu vou ter que falar com 60, cara. Ah, mas a empresa não me dá ferramenta. Faz de você próprio, cara. Concorda? Acho que é por aí, Daniel. Acho que é se reinventar, cara. Eu vou pegar um gancho. Tem um cliente nosso, né, que a gente atende, ele é lá de Santa Catarina, e ele fez isso, ele colocou como meta para a equipe dele que a equipe tenha que fazer anúncio nas redes sociais, né? Então eu falo assim, cara, exatamente fora da isso, loja, né? Fora da Cada loja. vendedor fazer Então, o seu particular. O vendedor já recebe os leads da loja, né? Mas fora isso, ele tem uma meta, que é gerar negócios. Eu falo que hoje o vendedor ele pode se considerar um sócio da empresa. Sem dúvida. Porque querendo ou não, cara, é assim, ó, é o estoque que está lá, né? O dinheiro empregado, que eu, vendedor, não tenho que colocar dinheiro para deixar imobilizado. Eu tenho ali a mesa, eu tenho todo o trabalho para fazer, eu tenho estoque, eu tenho alguma coisa divulgando. Cara, é um trabalho de parceria. E aí eu falo, um vendedor hoje de alta performance, ele se destaca nesse mercado. Ele é um cara que ele é bem pago, ele é um cara que ele é procurado, né? Daniel, você tocou num ponto muito importante, cara. Assim, eu ainda não estou confortável com a resposta que eu te dei. O que fazer num ano de recessão? Economia é cíclica, ela nunca vai ser uma linha reta. É um eletrocardiograma, cara. Se você está numa crescente, está explodindo, pode ter certeza que no momento à frente você vai ter um momento de depressão. Como que você está se preparando
para esse momento de depressão? Flávio Augusto fala que não existe estabilidade. Eu gosto muito disso. Não existe, né? Não existe, cara. E não tô julgando, né? Todo mundo pode, não é todo mundo tem que ser empresário. Não, tem que ser empresário. Não, você pode ser CLT, funcionário público, você vai ter mais segurança. Mas, assim, a gente não pode ficar contando, cara, é o que você falou. Tá difícil vender, eu vou prospectar mais, eu vou fazer mais anúncio, eu vou colocar mais vendedor, eu vou buscar alguma alternativa. E tem um cliente nosso no interior de São Paulo que eu fui abrir uma palestra no final do ano passado, ele falou uma frase que eu achei muito rica, né? Então não importa quem está lá em cima, né? O que importa é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Então, independente da condição, a gente pode, com a nossa atitude, fazer algo diferente. Não, sem dúvida. Assim, o ponto que você colocou dos vendedores, né? O que eu vejo, assim que eu saí, né, que eu tomei a decisão de seguir a minha carreira solo, de abrir a minha empresa, eu fui convidado, tive alguns convites para tocar alguns projetos grandes, né, e um grande amigo me chamou e falou, pô, cara, eu tô numa situação delicada e eu queria que você me desse uma consultoria. Você poderia me ajudar, cara? Eu falei, eu vou, mas em caráter de amizade mesmo, de ver, de repente, se eu posso realmente contribuir. É gratificante você poder... Sim. Ajudar. Né, de repente encontrar algo ali que ele não estaria enxergando por estar dentro, eu estar fora, né? E aí quando eu fui olhar, o que eu vejo é assim, é o empresário que ficou, ele tá preso ali com, por exemplo, uma equipe comercial que tá presa no passado, cara. Fica uma nostalgia lá, olhando o passado, porque era assim, mudou tudo. Mudou tudo. Se a gente for parar para analisar como é que tá o mercado, tem a sua oscilação, né? Tem uma restrição do crédito, 60% do que você passa de ficha hoje nos bancos reprova, ou pede mais entrada, tem. Só que quando você vai olhar o macro, o número ele não é extremamente relevante para falar, meu, o mercado parou e eu vou quebrar. Não, cara, o lago ele diminuiu, a água ela baixou. Agora, quem vai vencer? Vai vencer quem tem processo, né? Quem investe em capacitação da equipe, né? Porque assim, não adianta eu atender o cliente de ontem, o cliente de hoje, da forma que eu atendia ontem. Eu, de novo, trazendo uma vivência nossa lá atrás. A gente abria a porta de uma concessionária na Avenida Eia Mello, uma Chevrolet relevante em São Paulo. Você abria a loja num sábado, às 9 horas da manhã, cara, tinha 18 vendedores e público para todo mundo, faltava vendedor. Cliente segurando a gente pela camisa, você pode me atender? Pode me atender? Aí hoje eu falo, vou até comentar aqui sobre o meu negócio. Hoje meu negócio, eu não tenho fachada. Eu apostei, muita gente falou, você é maluco, cara? Eu não tenho fachada, cara. Minha loja está dentro de um prédio. O meu showroom é um subsolo. Como vende? Aonde o cliente inicia a jornada? Você acha que ele vai passar na minha vitrine? Nossa, olha que linda aquela Volvo XC60 bem, vou parar. Não vai, cara. Ele vai pesquisar sobre, ele vai ver qual que é a minha repercussão, cara. Qual que é a minha reputação? Quer dizer, a minha reputação, né? Assim, como que eu atendo os meus clientes? Deixa eu ver qual o nível de atendimento desse cara. Deixa eu ver se ele tem algum reclame aqui. Como que ele trata os clientes dele? Deixa eu ver se ele tem uma rede social. Como que ele está no Google, né? Como que ele está na rede social, né? Como é que ele se mostra? Aí ele vai olhar e fala, pô, você vai lá ter uma recomendação, pô, tive lá, comprei o carro, retirei no mesmo dia, excelente atendimento. Pô, bacana. Não interessa onde é, cara. Você pode estar dentro de um porão. Não interessa, cara. O interessa é quando você chega lá, tem um carro preparado, um vendedor feliz, porque ele é bem tratado, ele tem treinamento, ele é capacitado, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o propósito da empresa, e ele está alinhado com os valores da empresa. E está alinhado com tudo aquilo que você... Então é uma jornada, cara. Se a gente cumprir toda a jornada, você pode estar dentro de um porão. Você vai vender mais do que um cara que está pagando 300 mil reais de aluguel na principal avenida de São Paulo. Essa é a minha crença. Então quer dizer, cara, processo. O que eu acredito, muitas pessoas falam para mim, pô, cara, mas para vender mais Cara, para vender mais, vem a etapa final do circuito, ela é uma consequência. Se você cumprir todas as etapas, passo a passo. E é lá de trás, cara, como você contrata, como você recebe um funcionário, né? Como que você retém esse funcionário contigo, como que você preserva a felicidade do cara. O cara sabe os valores, sabe onde você quer chegar, né? Quer dizer, como que eu preparo o carro? Qual carro eu trabalho? Tem cara que não sabe o carro que trabalha, cara. Aí fica difícil. Segmenta. Se eu trabalho com carro popular, eu vou oferecer o melhor produto e serviço para carros populares. E eu vou me posicionar como um especialista em venda de carro popular. Acabou. Concorda? Então assim, me perguntaram esses dias, pô, cara, mas você não fica com 1,30 no seu estoque? Cara, não. Eu falar em nossa linguagem aqui, é um filé, cara, mignon, filézinho mignon. Só que não é
o que eu me especializei. E isso, no final do dia, vai fazer curva no que eu planejei. Eu não vou trabalhar com aquele time, vai derrubar meu ticket, vai derrubar minha margem. Eu vou atender um cliente que eu não estou preparado e montado para aquilo. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma estratégia, saber onde a gente quer chegar. Quem faz tudo não faz nada. Né? Quer dizer, não foca, dá para ganhar dinheiro concentra, bem cara. fazendo tudo, né, cara? Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que eu aposto muito nisso, sabe? Então, falando do ponto dos vendedores, essa questão da capacitação, essa questão da cultura, essa questão de o cara falar sua língua, se o cliente que está ali por trás estiver falando com o seu vendedor, é a mesma coisa que ele estivesse falando com você. Só que Esse é o isso desafio. é delicado, isso é o desafio. Desafiador. E eu vi, tá? E Desafiador. assim, eu falo pra vocês que eu vi o 8 e o 80. Eu trabalhei, né, dentro de empresa que o funcionário, você pergunta para 10, 2 tá feliz e fala que tá feliz por medo de ser né, retaliado, né? E assim, e 8 tá infeliz, tá triste porque tá sendo maltratado, porque não recebe um treinamento, não tem uma perspectiva de formar uma carreira ali dentro. Né? Então assim, e aí você trabalha numa outra empresa que você cuida do cara. Ele chega em casa, ele passa mal, ele vai no médico, ele fala, putz, você tem um belo convênio nessa empresa que você trabalha, é fantástico, ela cuida de você. Ele tem treinamento, ele é capacitado, ontem ele era um vendedor cru, hoje ele é um vendedor capacitado, que tem técnica, né? Ele sabe como prospectar, ele sabe do produto, ele recebe informações sobre o que é um bloco de alumínio, o cara, ele está aprendendo, ele está evoluindo. Esse cara ele vai estar feliz, ele sabe onde ele vai chegar, eu quero ser um gerente, eu quero ser um regional, eu quero ser um diretor, eu quero ser um C-level. Concordo? Então, assim, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem expectativa dentro da empresa. Eu Wagner, a Tudo gente isso é pode dar uma importante. dica para os empresários, gerentes, líderes que estão assistindo a gente aqui? Cuide de pessoas. Rafa, eu diria que antes de vender carro, antes de aprender técnicas para vender, de como anunciar, tudo que a gente for falar de forma técnica, antes de qualquer coisa, o que eu valorizo. Eu acho que se a gente tiver pessoas felizes e capacitadas, a gente vai longe. Porque elas Independente do negócio. Porque elas vão cuidar dos seus clientes depois. Não tenha dúvida. Então, eu vou até um pouco além aqui, né, para os nossos amigos conhecerem um pouco mais o Wagner. O Wagner, você é um treinador, cara. Você pode Obrigado, Rafa. não trabalhar, eu não sou um cara que faz treinamento. Você treina tudo aqui, você formou os caras. Eu conheço caras treinados por você que são monstros, que montaram loja, montaram empresa, que viraram diretores. Orgulho, Né? Rafa, de verdade. Então, você sabe do que eu estou falando, Sim. porque são as pessoas que você conhece. Né? Vou citar aqui o Glaucio da HG, empresário, tem a loja dele, formado pelo Wagner. É cria dele, velho. Né? Então, assim. Empresário hoje, tendo sucesso. E qual que era a sua meta de treinamento? Você era diretor em concessionário, você foi diretor em grandes corporações. Você tinha alguma meta? Alguém te cobrava treinar? Ou você fazia isso de uma forma natural? Jamais porque natural. você sempre acreditou que investir o teu tempo preparando o time ia te gerar bons resultados. Porque o resultado que você tem, os números, eu não sei se você vai poder abrir, são números muito expressivos. E você, sozinho, não consegue fazer. Então, eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência, para a galera que está vendo, qual que é a importância de um empresário, de um gestor, de um líder, reservar tempo na agenda dele para treinar, né? E eu falo assim, não é nem falando de Prospect Pro, a gente está aqui para ajudar. Quem quiser conhecer, entra no nosso site, no nosso Instagram, é @ProspectProOficial, mas o próprio gestor acaba não tendo tempo no dia a dia para treinar. Então o cara às vezes joga o vendedor lá e fala, esse cara não deu certo, vou mandar embora. Quanto tempo você gastou no teu mês para treinar esse cara? Ele fez algum treinamento? Então isso é muito importante e a gente pode dizer que isso foi um fator que influenciou talvez para você chegar. Porque você tem quantos anos, Wagner? Hoje? 36 anos. 36 Rafa. anos, né? 36. Não é qualquer um que com 36 anos chega no nível que você chegou. Você acha que esse fator de você ser um... Posso dizer que você é um treinador, um formador de pessoas? Ô, Rafa, eu vou te falar assim, se você perguntar pra mim, falar, pô, Wagner, mas por que você teve uma trajetória de sucesso até aqui? Né? Na sua carreira profissional, o que você atribui? Honestamente, cuidado com pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou um sortudo aqui, né? Eu não acredito muito em sorte, mas eu digo que eu sou um sortudo porque eu adoro pessoas, desenvolver pessoas, e eu amo automóvel e comércio. Pô, juntou tudo, cara. Caralho, é sucesso, velho. Trabalho até 2 horas da manhã dando risada. Brincadeira, né? Já trabalhei até 2 horas da manhã, hoje não precisa mais disso. Né? Mas assim, Fantástico. eu acho, Rafa, que assim, antes de você capacitar, né, de você falar, pô, vou investir em treinamento, vou contratar a Prospect Pro ou qualquer outra empresa, de repente outro assunto de produto, primeiro lugar, cara,
qual é o perfil do profissional que você busca, quais são os seus valores. O que você quer que uma pessoa que está vestindo a camisa da sua empresa represente lá na hora que ele estiver em contato com o cliente. Então, eu vou escrever isso aqui, vou fazer uma descrição de qual é a pessoa que eu estou procurando, o que eu abomino e o que eu quero. Concorda? Né? Contratar certo faz toda a diferença. Primeiro ponto, se eu tiver uma descrição e tiver muito, né, com uma definição perfeita de qual é o profissional que eu vou buscar, qual é a descrição perfeita daquele profissional que eu estou indo buscar, eu vou iniciar um processo de seleção muito mais consciente, robusto, eu vou contratar certo. Primeiro ponto, contratou certo, como que eu acolho, como que eu recebo essa pessoa na minha empresa? Eu solto lá e joga ele na jaula com os leões lá e fala, se te vira, negão. Não é assim que funciona, cara. Se sobreviver, continua. Você concorda? Tem um processo, cara. A gente foi treinado assim, né? A gente foi jogado no na showroom, selva. Gruda nesse vendedor aqui e aprende tudo com ele. Exato. E eu quero frisar aqui primeiro uma boa prática do Rodrigo Danick, que é um grande amigo, um parceiro, um abraço pro Rodrigo aí, sou fã desse cara. A gente precisa ir lá visitar ele. Com certeza. O cara tem 10 lojas. E na loja dele, ele é multimarcas, né? Um cara visionário, mega empresário, são 10 lojas em Joinville. Legal. E o vendedor entra lá, Wagner, ele fica um mês em treinamento. Fantástico. Ele não vende. Parabéns. E eu vejo concessionárias Parabéns. multinacionais que Tá não prosperando, tem não tá? A gente tem uma piada que é assim, quando a gente pisca, o Rodrigo abre uma loja nova. Quando eu conheci ele, ele tinha 7 lojas, agora ele já tem 10. Pronto. Né? Dezembro agora bateram a meta, foi o maior faturamento da empresa, né? E os caras estão com o objetivo de aumentar. Pô, Rodrigão, tá pagando quanto os caras fazer propaganda da Nick aqui, cara? Não, mas é fantástico de ouvir, cara. Mas assim, Inclusive, eu quero aproveitar o momento, Rodrigo, eu quero te convidar já para ser nosso convidado aqui no ProspectCast. Ele e a Michelle, hein? E a Michelle, os dois juntos, os com dois. certeza. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Legal. Espero que a gente possa, Legal. em breve, ter vocês aqui para a gente aprender. Esse é um casal que me inspira demais. Né? Então, a gente precisa trazer gente boa aqui. Isso faz toda a diferença. E muito empresário acha que como é que eu vou pagar um mês esse vendedor se ele não vai vender? Aí eu tô perdendo dinheiro, aí eu tô pagando pro cara ficar aqui aprendendo. Peraí, o pior de tudo é você ter um cara não treinado. Né? Mas e se eu ficar aí treinando esse cara e ele for embora? Faz parte do jogo, né? Você não quer correr risco, você pode trabalhar com outra coisa, mas para empreender, né, tem que correr risco. Rafa, tem que correr assim, e vamos lá. Mas eu vou contratar um cara que tem experiência. Maravilhoso, bacana. Só que a experiência que ele teve foi no vizinho, cara. Qual é a cultura do vizinho? É a cultura que você quer para sua empresa? Quer dizer, você vai deixar ele fazer o que ele fazia lá? Cara, eu preservo demais os meus valores. Se o cara quiser sentar... Minha empresa hoje ela é pequena, eu tenho poucos funcionários. Só que o feedback que eu tenho dos meus clientes é muito positivo. Eu me preocupo muito com isso. Eu coloquei na mesa de cada um dos vendedores, eu quero ouvir o feedback. Eu quero uma avaliação. Todos os atendimentos. Top. Então, quer dizer, eu quero ouvir. Se a gente não ouvir, não tiver uma centralidade, um foco no cliente, a gente nunca vai chegar, nunca vai oferecer o que realmente ele deseja, concorda? Então, assim, como que eu pego um cara e ele é experiente, já vendeu. Tá bom, cara, mas na loja do cara ele fazia, sei lá, nem vem o caso aqui, mas ele tinha uma cultura, um método de trabalho e na minha empresa é diferente, cara. Então, assim, ele precisa entender um pouco quais são os nossos valores, o que ele vai vender, o que eu permito que ele faça, o que eu abomino. Isso aqui você nunca na sua vida você vai falar isso daqui para um cliente. Isso é negociável. Né? Um carro de um cliente é carro seminovo, quebra. Né? Por mais novo e por mais premium que seja, Quebra. Pode quebrar. Como que eu trato esse cliente? Não, mas já vendi? Nunca. Nunca. O cliente, você fideliza quando ele precisa de você. Concorda? Então, assim, como que você vai tratar? Você vai pegar um cara que trabalhava numa loja, que chutava lá, no linguagem vulgar aqui, mas chutava a boca dos clientes? Você vai deixar ele atuar sem passar por um treinamento, uma capacitação? Você sabe que a primeira percepção que eu tive, né, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de valores, foi muito interessante. Eu trabalhava numa área de vendas, antes de trabalhar na Prospect Pro e tal, e o que aconteceu? O diretor lá, ele fez meio que uma campanha, ele queria colocar um gerente nacional de vendas, tinha lá, cada um dos regionais, ele queria colocar um nacional. Uhum. Foi lá, fez meio que um bem bolado interno, tal, selecionou um cara. Beleza. Primeiro mês desse cara, promovido de gerente regional para gerente nacional. Esse cara pegou o telefone, no meio do escritório de marketing, a galera de vendas, todo mundo lá. Ele ligava na equipe lá que tinha que entregar os produtos, cara, e ele xingava, humilhava, xingou. Isso foi uma sexta-feira. Xingou, falou da mãe do cara, tal. Beleza.
Segunda-feira o diretor convocou uma reunião. Todo mundo, ele entrou na reunião e falou assim, pois é, o diretor que foi recém-promovido, ele foi desligado hoje pela manhã, porque ele não comporta os valores da empresa. Acabou. E um valor da empresa é respeito. E ele não cumpriu. Excelente postura. Gostaria que vocês seguissem a mesma linha e seguissem os nossos valores. Cara, até então, eu não sabia o que era valor. Eu virei para um cara que estava comigo e falei, o que são os valores? Eu tô vendo aquele quadrinho? Cara, eu fui lá ler o quadrinho. Quais são os valores da empresa? O que a empresa tem? E fez valer de fato, né? Pô, cara, eu aprendi aquilo. Eu falei, se eu andar fora dessa linha aqui, eu tô fora então da empresa. É isso, cara. Sensacional. Né? Eu acho que pegando o gancho que o Rafa puxou lá atrás, acho que se a gente puder, se eu puder contribuir aqui com a minha linha de raciocínio, acho que contratar bem. A gente já falou um pouco do que é contratar bem, né? Receber o funcionário bem. Preparar antes de... Não é soltar. Antes de deixar ele te representar. Né? Isso aí. Vai ter sucesso. E outra, tem que ter uma estratégia para reter esse profissional com você. Top. E desenvolvimento, concorda, Rafa? Desenvolvimento é um dos pilares de retenção de um bom profissional. Porque muitas vezes o turnover é culpa da empresa, Você não do tem dono dúvida. que não tem um plano Não e o tem cara não dúvida. enxerga que ele pode crescer. Você não tem Se dúvida. ele não tiver ele começa a olhar para o lado. Rafa, turnover é uma sequência de erros, cara. É contratação errada, recebeu errado, soltou de forma... Não treinou. Não treinou, não capacitou. Não fez e feedback. não alinhou a expectativa. E não teve a sequência de feedback. É importantíssimo, cara. Olha só. Na última experiência que eu tive, nessa última experiência como diretor dessa empresa que eu comentei com vocês, nós fizemos uma pesquisa com uma companhia muito grande e importante, que faz trabalhos muito bacanas aí, e a gente foi entender quais são os pilares para um funcionário estar motivado. Aquele que recebe feedback periodicamente, ele é muito mais feliz e motivado do cara que está largado e não tem feedback. Olha que rico essa informação. Fantástico, Olha a né? importância de ser constante até no feedback. Até no feedback. Eu trabalhei por um tempo num grande marketplace, né, que foi uma grande experiência para mim. E lá a gente tinha um feedback mensal com o nosso líder. E ele fazia um plano de ação e depois ele ia fazendo um follow-up disso. E aí ele ia vendo a sua evolução. Sensacional. Eu achava cara. fantástico. Sensacional. Então, olha que dica maravilhosa, galera. Anota isso. Você tem que ter um programa de integração, receber bem, contratar bem, né? Traçar bem o perfil, ser criterioso na contratação, receber esse cara, treinar, alinhar a expectativa e fazer feedback E fazer constante. feedback. E ele Perfeito. tem que ter uma perspectiva de crescimento, ele tem que saber que ele pode ou com variável ou com crescimento de uma Chegar promoção, não é isso, Daniel? É. Isso vai fazer o cara ficar. Né? No nosso programa de liderança, eu sempre costumo perguntar para os caras, né? Eu falo assim, se você chegar para a tua equipe e perguntar por que eles querem vender mais, a resposta é unânime. Quero vender mais para ganhar mais dinheiro. Ponto. Uhum. Falo que o grande segredo é, por que você quer ganhar mais? Aí você vai descobrir o objetivo pessoal desse cara. Sem dúvida, Daniel. E uma técnica que a gente faz dentro desse nosso programa é o seguinte, eu pego esse objetivo pessoal, eu transformo isso em valores e eu vou desdobrar isso daí até chegar na prospecção. E aí o que eu faço? Eu alinho com o cara e falo assim, você quer comprar uma casa? Você quer trocar o teu carro? Você quer fazer uma viagem internacional? Assim você não vai chegar. Você quer reformar a tua casa? Você quer dar uma condição melhor para os teus Sensacional. pais? Cara, bate sua meta de prospecção. Muito Eu bom. falo que aí, cara, a gente alinha com ele. E uma vez alinhado, eu falo que aí vem o tiro de misericórdia. Eu falo assim, olha, vai chegar um tempo que você vai esquecer desse nosso combinado. E eu vou te cobrar. E quando eu voltar a te cobrar, cara, eu não quero que você fique bravo comigo. Eu quero que você lembre dessa nossa conversa. Cara, eu falo que ali, ó, é arrebatar o negócio. Eu vou te falar, eu tava vindo pra cá, tava no carro e eu sempre venho refletindo, né, cara? Aí, o que você tá me dizendo, Daniel, vai muito de encontro a uma coisa que eu creio muito, assim. Muitas pessoas deslumbram, né? Ah, eu tenho um sonho. Sonho, né? Sim. Sem um alvo, cara, é só um sonho, cara. Quando você bota uma meta, cara, quando você coloca um ponto de chegada, aí sim você pode falar que é um objetivo, concorda? Chega até a ser meio ilusão, assim, meio sem noção. Não, eu que quero isso, um dia. eu quero. Tal, mas como? Um dia eu vou. Mas Você concorda? Qual que é o objetivo? Qual que é o plano? Se chegar, eu vou ficar Quando? Eu feliz. quero saber o seguinte, eu vou ser... Me dá data, amigo. Mas- Aí eu vou te falar que você vai chegar. Se você falar pra mim agora, Daniel, eu sei que você se formou totalmente pro lado do desenvolvimento humano. Você fala pra mim, amanhã eu vou ser cardiologista. Eu vou acreditar, cara. Quando, Daniel?
daqui 6 anos, sei lá, daqui 8, O que não você sei vai quanto tempo fazer leva. para... Qual é o... Beleza, a meta você já tem alinhada. Agora, qual é o plano para chegar até lá? Então, o que você acabou de falar, o quê? Você tangibilizou um sonho, cara. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Eu acabei de falar aqui, eu até me emocionei aqui na hora que eu tava falando. Eu acordei 17 anos da minha vida, eu não tô brincando, tô falando sério. Acordei 17 anos da minha vida sonhando e acreditando no meu interior, não contava nada pra ninguém. Só que é o seguinte, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser o melhor vendedor, o melhor gerente, o melhor diretor, eu vou fazer esse negócio crescer, eu vou ter minha assinatura nesse projeto que vai ser um dos maiores do Brasil, para que quando eu for, naquele momento que eu for abrir a minha empresa, o meu negócio, eu vou ter uma chancela. Eu já fiz isso. Eu tenho uma experiência e dentro do meu coração eu tinha um sonho muito grande, que era ter o meu próprio negócio, ter a minha loja de automóveis. Hoje eu tenho, mas eu tinha um plano. E quando eu saí da Unidas, eu tinha uma data para sair de lá. Eu tinha uma data, só que enquanto eu estava lá, eu estava de coração e alma. Com pensamento de dono. Com pensamento de dono. Você entende? Assim, fazendo o meu melhor, porque era uma trajetória que eu precisava cumprir com maestria para poder chegar onde eu queria. Então, assim, fez parte do plano. E eu vou além. Eu falo que aí é que você realmente vê se a pessoa está disposta para o sonho ou não. Tem uma frase que o Rafael fala que é mais ou menos nessa linha. Ele fala assim, olha, muitas pessoas querem chegar, né? Mas ninguém quer pagar o preço por isso. Exatamente isso. Poucas estão dispostas a Daniel, pagar por isso. bora, vamos lá então, vamos falar assim. Vamos falar de saúde, que não tem nada a ver aqui com o nosso que a gente está falando. Né? O cara fala assim, puta, eu quero ser igual o Renato Cariani lá, né? Quero ficar, né, bonitão. Bacana, cara. Você quer? Você consegue. É só você tangibilizar, cara. Como? Se você comer... Tirar cerveja... Quantas refeições você vai fazer por dia? Quantos treinos por semana você vai fazer? Qual é o horário do seu treino? Né? Quantas gramas de arroz você pode comer por dia? Quantas refeições você precisa repetir? Cumpre o plano, amigo, que você vai chegar. É a mesma coisa da prospecção, cara. Quantos clientes eu preciso ligar? Não é assim? Para trazer, para agendar. Tá bom. Ô, cara, eu vou contar um segredo pra vocês. Olha só que loucura. Quando eu era vendedorzão lá, meninão, cara, meninão. Eu comecei a perceber, sem muito método, naquela época, eu tinha 21 anos, 22 anos, 21 anos, 22 anos, alguma coisa assim. E eu comecei a perceber, cara, que eu falei sozinho assim, eu fui indo, eu falei, cara, eu vou começar a medir quantos clientes eu atendo para quantos eu vendo. Olha que loucura. Sua taxa de conversão... Eu não vou contar, senão eu vou apavorar o Rafael aqui. Vai ficar pequeno para ele aqui. Até o final dessa live a gente vai saber quem é que vendia mais dos dois, tá? Aí, Daniel. Eu vou pedir um histórico lá pro Gurgel, cara. Vocês vão falar que eu sou maluco, cara. De verdade. Essa daqui eu não contei pra ninguém, Rafa. Olha lá. Na época, cara, tinha aquela moda daquelas lotações. Lembra aquela lotação que os caras saíam gritando? Moreira, Itapuã, não sei o quê. Sei. Piruazona. E aí, cara, uma vez eu entrei nesse negócio e o cara tava com um dadinho, que ele ficava apertando e ele mudava. 1, 2, 3, 4. Tinha uma contagem no negócio dele lá, né? Falei, porra, que negócio legal, velho. Vou ficar com um negócio, um troço aquele desse no bolso. computadorzinho de processo lá Cara, que loucura. Juro, eu comecei a trabalhar com um dadinho no bolso, cara. Juro por Deus. Nossa, você mediu quantos atendimentos você fazia? Aí eu media, eu falava, tô chegando perto da venda, cara. Não é possível. Que aí eu cheguei a uma conclusão que a cada 10 clientes ali que eu atendia, um era venda, cara. Você entende? Por quê? Chega num certo nível que você vai adquirindo maturidade, vai adquirindo experiência, que, né, as suas probabilidades de fechamento são maiores do que um cara que é iniciante, concorda? Então, sim, você vai se desenvolvendo, você vai ganhando traquejo, você vai conhecendo sobre produto, você vai conhecendo sobre isso, você vai aprendendo, você vai amadurecendo. E nesse momento eu já estava com um nível de maturidade mais alto. Tinha começado com 19 anos, já tinha 2 anos de pista. Eu falei, cara, eu quero vender. E assim, eu quero vender meus 18, quero vender meus 20, quero vender meus 21 carros. Deixa eu ver, acho que eu estou atendendo pouco. Porque realmente eu sempre gastei mais energia, às vezes, no atendimento, né, porque eu era vendedor, levava mais tempo, né? E era um atendimento mais fidelizado, um cliente, não, mas eu percebi que eu gastava mais tempo do que os outros no atendimento, e com aquilo eu comecei a ser mais objetivo. Me ajudou. Quando eu descobri, sem ter o contato com a metodologia, qual era a minha taxa de conversão. Olha que massa, Wagner. Você isso, sozinho olha que loucura, fez um cara. levantamento de quantos clientes você atendia para você vender, onde você começou a analisar onde você estava errando e corrigiu, que é um pouquinho aliado com a nossa metodologia em cima da prospecção. Então, eu estou demorando muito no atendimento, estou percebendo que meus colegas são mais objetivos, vou acelerar. Você encurtou o tempo do atendimento um pouco, que eu lembro que você atendia muito bem, você ficava lá, você dava você tinha vários elogios e tal. Então, assim, encurtou um pouquinho e aí conseguiu
subir o volume. Isso na prospecção a gente tem, né, dentro da metodologia da Prospect Pro, essa análise também de indicadores. Né, quanto cada vendedor tem que... Porque naquela época a gente tinha um fluxo de loja absurdo. Exatamente. Eu fazia prospecção lá, mas não precisava. Se eu ficasse sentado esperando o cliente, vinha fluxo. E aí ninguém queria responder o lead lá auditado, ninguém acreditava. 14, 15 anos atrás, eu falei, dá isso aqui pra mim. E comecei a ligar. E você lembra disso? E eu agendava 40, 50 clientes por semana. Eu fazia 60 ligações por dia. Então, desses 50, 60 clientes que eu ligava por dia, eu conseguia agendar 8, 10 visitas, né? Eu fazia de 8 a 10 agendamentos, não para o mesmo dia, mas um para hoje, um para amanhã, um para sábado. Dentro daquela semana, eu agendava 8 a 10 por dia. E fazendo isso de segunda a sexta, por semana, eu tinha 40, 50 visitas marcadas para a loja. Compareciam uma média de 15, 18. Então eu tinha um fluxo efetivo na loja de 15, 18 clientes por semana. Fantástico. E eu vendia 5 a 6 carros. Então isso me dava 20... Ô, Rafa, você me fez lembrar aqui, cara. Você lembra disso? Não, esse cara, assim, eu nunca vi. Não, agora é um elogio aqui. Não é porque a gente tá aqui, não, Rafa, mas assim... Tá vendo bom, mas... Não, agora é sério. Eu lembrei, eu tô sendo nostálgico aqui, né, cara? Tá batendo nostalgia, que eu tô lembrando do passado. Cara, e teve bem no início, cara, da minha carreira, assim, o Rafael, ele já era um cara... Ele já estava um tempinho ali, ele já estava engajado, entregava excelentes resultados. Naquela época, moleque, 20 e poucos anos, o Rafael viajava o mundo surfando. Ele tinha acabado de voltar da Indonésia, né? E eu falei, um cara de sucesso. Que eu falei, admirei. Falei, caramba, que legal. Vou aprender um pouco com ele, né? Por instinto, assim. Eu falei, cara, é um cara que eu se espelhou. Objetivo, espelhei, né? Assim como eu peguei um pouco do Rafa, peguei um pouco dos nossos vizinhos, o nosso processo de formação, a gente vai ganhando um pouquinho de cada um, né? Sim. E eu lembro que eu encostei na mesa do Rafael num domingo, cara. Daniel, juro, não tô brincando, tô falando sério. Era domingo, tipo 9 da manhã, a loja tinha acabado de abrir. Cara, domingão, é manhaca, cara. Você atendeu um... Né, putz, você vai ali com aquela... vamos lá, né, velho? Tomar um cafezão pra criar coragem, né? Entusiasmo do Rafa lá em cima. Não. Aí eu fui na mesa dele, cara. Ele tava sozinho na mesa dele, juro, com uma folha de sulfite. Juro pra você, ela tava dobrada assim, ó. Tipo, uma folha de sulfite dobrada meio que assim... Sabe? Compridinho. Era assim que você fazia, né? Uma folhinha. E, velho, uma porrada de coisa anotando. O que esse cara tá fazendo com esse papel? Os telefones, os nomes e tal. E aí eu sentei na mesa dele lá. Só que ele nem ergueu a cabeça pra falar comigo, cara. Juro pra você. Aí eu falei, Rafael, você tá podendo falar? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô focado aqui, velho. Que eu tô prospectando. Isso aqui é todos os clientes que eu atendi na semana. Eu só vou falar com você na hora que eu ligar pra todos aqui, velho. Agora não dá pra falar com você não, velho. Velho, juro você. Foi um tapa na cara, velho. Praticamente expulsei da minha mesa. Sai da minha mesa que eu tô Ele me expulsou, cara. Ele me expulsou. Mas aquilo ali de verdade, cara. Você vê, passaram-se 17 anos, cara. Eu lembro. E pra mim, eu conto. E foi forte, né? Foi. Demais, porque isso só mostra, cara. Assim, isso daí nem falava de internet, cara. Era tijolinho de primeira mão, que tocava o telefone. Não tinha Web Motors, não tinha... Chegou a PV da GM, oportunidade de venda do site da GM, tem que responder e ligar para o cliente. Chegou um lead da Web Motors, né? Não, vou falar para você. Aí imprimia, você lembra? Via o papel. Lembro. Aí eu registrava lá, não tinha CRM, eu cadastrava lá nome, telefone, veículo de interesse e a minha planilha que você conhece hoje. Nossa, essa parte o Daniel nem sabe. Era impresso, velho. Era impresso? Era uma lista. Antes de eu começar com a planilha. Você sabe que quando a Prospect Pro iniciou, né? O Rafael Brewer falou assim, não, você tem que aprender o meu jeito para multiplicar para a galera. Aí ele passou esses indicadores, esses números. Eu falei, cara, uma maneira que a gente tem para avaliar os outros vendedores é ver o que eles fazem. E no começo a gente fazia isso, pegava cada uma, cara, ligação e tal. E eu comecei a ver, porque o Rafa ele falava muito assim, tem que ligar, tem que ligar, tem que ligar, tem que ligar. Aí eu pegava vendedores que ligavam, mas não tinham resultado. Eu falava, cara, não é só ligar. O cara tem que ligar, mas ele tem que ter uma boa argumentação para agendar. Aí eu voltava pro Rafa, eu falava, Rafa, prospecta aí, deixa eu ouvir um pouquinho. Aí eu ia ouvindo o que ele falava. Eu falei, tá, isso é uma técnica, isso é outra técnica. E aí a gente foi modelando esse trabalho todo para falar, agora eu consigo multiplicar. Que aí eu comecei a ouvir as ligações do vendedor e falar assim, cara, você não perguntou se podia falar, você não gerenciou, você não agregou valor no produto antes de gerar um agendamento. Você quer um erro bobo? Uma loja na qual o gestor fica distante dos vendedores e não sabe o que eles estão falando, cara. Erro ridículo. Você fala assim, tá na sala e eu vou construir uma loja, vou gastar 10 milhões de reais, vou construir
A loja. A loja, cara, na melhor região, tô falando de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? Mas na melhor região de São Paulo, na região mais nobre, beleza. Onde que o gerente senta e onde os vendedores sentam? O gerente lá. O que ele tá falando? Eu consigo ouvir? Negligenciou essa etapa, cara, você pode ter certeza, vai dificultar o seu processo de gestão. Não, e você vê, vê gerente, Wagner, falando pode ter mal certeza, que o cara. vendedor é ruim. Não, minha equipe é ruim. Outro dia eu vi, minha equipe é uma bosta. Aí eu falei, tá, quem contratou esses caras? Não, fui eu. Quem treinou? Fui eu. Eu falei, então, Acabou. você E aí fazer uma vem reflexão. E aí como é que eu posso ficar longe do meu vendedor? Eu não ouço as ligações, eu não vejo como ele manda mensagem Absurdo, no cara. WhatsApp, eu não acompanho ele gravando um Não vídeo dá um no feedback? Instagram, não dou feedback e aí eu vou exigir que ele performe. Aí manda embora. Pô, esse cara é ruim, manda embora. não Aí serve. contrata outro. Aí você não sabe o perfil que você tá buscando, solta o cara, e é uma rifa, cara. O cara ele joga na loteria. Vou contratar esse aqui porque o fulano falou que ele é bom. E, cara, tá errado, cara. Não, e a gente Então, vê olha- esses eventos assim, que é feito de prospecção. Um É. evento vende um mês num dia, você vende 40, 50 carros num dia. Aí todo mundo pega a base, liga 15 dias, prospecta, tal, vende 30 carros num dia, 40 carros num dia, vendeu um mês em um dia. Tem vendedor que vende 5, 6. Pô, deu certo, prospectei, vendi 5 carros, tal. E aí, como é que foi? Pô, vendi 5 carros, eu vendi 3. Pô, legal. Por que você não faz isso sempre? Por que o cara vai fazer isso num evento? Então, quando eu era vendedor de carro, porque eu fui vendedor durante 8 anos, eu não tinha cobrança, ninguém me cobrava de prospectar, de agendar. Eu nunca fiz porque o gerente mandou ou o diretor, é pra mim. É o meu salário, são os meus sonhos, é a minha viagem, é a minha casa na praia. Não sei se você lembra, eu ficava até 8, 8 e meia da noite ligando. O meu gerente ia lá na mesa e falava, Rafa, você não vai embora? Né? O Joanino, Legal. abraço aí para Abração pro meus Joanino, mentores aí. mentor, Você não vai mentor. embora, Rafa? Eu falava, pô, patrão, você tá me atrapalhando, velho. Deixa eu ligar. Pô, mas já deu teu horário. Eu falava, chefe, você quer que eu vou ligar do carro? Tinha o Cancan, que era o estacionamento lá. Eu falava, Ou já não tem Quest problema. lá. A Quest. Se quiser, eu vou lá, né, ligar do estacionamento, mas eu não... Você que sabe, se você quiser, eu bato o cartão e vou ligar de lá. Mas eu vou terminar minhas ligações. Não faça porque o gerente mandou, porque o diretor, porque a empresa pediu, é pra você. E eu falava, eu vou morar na praia. O meu sonho é morar em Ubatuba. Eu quero morar na praia. Eu vou surfar todo dia. E hoje eu moro em Ubatuba, moro na praia. Pronto. E se você fala assim, pô, o Rafael é um cara... Eu não acho que eu sou o melhor vendedor. Mas ele só surfa se a aluna e se o Cauã deixam. Com certeza. Isso é fato, né? Lá tem três alvarás. Tem Então, Não, sensacional. eu acho que é uma dica legal pra galera não ficar... às vezes, porque o meu gerente mandou, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer esse vídeo, porque o meu... Cara, não é porque o gerente pediu, é pra você, é o teu sonho. Rafa, o cara ele precisa entender São o os teus processo. É o processo, cara. Não adianta. O cara ele não pode... eu quero ter um corpo fantástico, cara. Ele não tem que fazer porque alguém mandou, ele tem que entender o processo. Ele tem que entender que se ele comer, cara, um quilo de açúcar, cara, ele não vai chegar no objetivo. Mas é Mas é a mesma difícil, coisa, né? cara. Tem gente que fala que é difícil fazer todo dia, é difícil me alimentar bem todo dia. Difícil, escolha o seu difícil. Né? Difícil é você não ter dinheiro para você pagar levar o teu filho num restaurante, você levar a tua esposa numa viagem. Boa. Difícil é você não conseguir pagar as tuas contas, Sem tem que fazer um dúvida. empréstimo. É difícil você prospectar todo Sem dia, você dúvida. gerenciar o tempo. É difícil você se alimentar bem. É difícil fazer exercício todo dia. Mas também é difícil você ficar sem saúde, você ir para o hospital, você não ter condição de dar uma condição boa para tua família. Então escolha o seu difícil. É isso. E eu acho que uma parte importante do processo é fazer o cara entender. Acho que esse é o fundamental. Eu quero pegar um gancho no que você falou da questão do gestor estar de olho na equipe, né? Antes da pandemia, nós tínhamos muitos consultores em outros estados. E certa vez eu fui visitar fazer um atendimento em outro estado junto com um consultor. Aconteceu de ser um atendimento no sábado. E aí eu falei, vamos lá na loja, tal, bacana. Fui com ele, tava com o carro dele e tal. Na hora que a gente chegou na loja, cara, tinha uma vaga na frente da loja. Uma vaga. Meu Deus. O que ele fez? Ele chegou e embicou. Eu falei assim, o que você tá fazendo, cara? Ele falou, não, vou parar aqui, ó que vaguinha boa. Eu falei assim, então, nós estamos aqui para quê? Para ajudar a trazer cliente, para ajudar a vender. Eu falei, se o cliente chegar, o cliente vai parar onde? Ele, mas só tem vaga no quarteirão de trás. Eu falei, nós vamos parar no quarteirão de trás, cara. Né? Mas é o tipo de coisa que eu não iria saber se eu não estivesse junto com ele no atendimento. Né? Parece uma coisa simples, mas eu falo assim, o nosso papel é o quê? É ajudar o vendedor a conseguir maior resultado. Cara, como é que eu vou conseguir maior resultado se eu tomo o espaço do cliente dele que vai chegar? Não, como é que eu absurdo. vou fazer ele conseguir mais Mas resultado? o Rafael ele fez um comentário aqui, Daniel, que vai de conta com o que você está dizendo, cara. Porque assim, eu já peguei diversas vezes, assim, alguns regionais chegavam para mim e falavam, vou mandar esse gerente embora.
Vamos. Mas por quê? Ah, mas porque o cara é ruim. Mas é ruim por quê? Me mostra quais foram as conversas que você teve com ele. Tá? Quais foram os feedbacks que você deu para ele? Por que você contratou ele? Você vai ver, nunca teve um feedback, cara. Você entende? Aí você para pra analisar e fala assim, é igual o mecânico, né? Tipo assim, você vai lá, o cara que vai lá, você vai lá, o cara que troca. Não é troca, cara, desenvolve. Se o cara ele tem um problema, ninguém é perfeito. Você concorda? Então quer dizer, se o cara ele é falho em algum aspecto, cara, orienta. Tudo bem. Agora dá sim, ele a chance de ser corrigido, né? concorda? Então assim, é um absurdo, cara, assim. De novo, né? Acho que pra gente fechar esse assunto que ele é bem relevante, eu acho, né? Então assim, acho que contratar bem, saber quem você busca, fundamental. Ter isso muito bem definido, né? Fazer uma boa busca, elevar o nível, né? Se você tiver uma empresa organizada, uma empresa robusta que cuida bem do funcionário, isso repercute no mercado, todo mundo fica sabendo. Todo mundo quer trabalhar com você. Olha que legal. Concorda? O cara, Você faz um marketing positivo, assim. Eu quero trabalhar na Autoland Brasil porque, cara, eu sei que lá os caras ganham bem, eles têm treinamento, eles são felizes, eles gostam, eles crescem. Pô, e você vê no jogo, eles aprendem. E assim, o mercado se fala. Fala, pô, cara, eu quero estar num lugar que eu tenho um bom pacote de benefícios, sim, mas eu quero me desenvolver, eu quero ter um plano de carreira, eu quero ser ouvido, eu quero ser orientado, eu quero ter um gestor capacitado. Que é o que eu vejo, minha esposa foi muito tempo gerente de relacionamento de banco de um setor de alta renda, né? E eu vi assim, honestamente, eu acompanhei de perto, ainda mais nessa época de pandemia, assim, a mal preparação dos gestores, cara. É péssimo você estar num ambiente, cara, respondendo para um gestor despreparado. Então, assim, toda essa questão da contratação, do nível hierárquico da empresa, ela é fundamental para você ter um ambiente feliz. Pessoas que gostam de estar onde elas estão. Tem propósito, né? Ela está ali, mas ela está sendo desenvolvida, ela tem um bom pacote de benefícios, ela é bem tratada, ela é respeitada, né? Ela sabe onde ela pode chegar, ela tem uma expectativa de futuro ali dentro. Eu acho que isso faz com que esse profissional, quando ele vai te representar, ele vai te representar melhor do que você se você estivesse na mesa. Ele vai falar, o cara ele enche. Cara, tem uma esfirraria aqui em São Paulo que eu gosto de ir, né, quando a gente quer comer alguma coisa assim fora do contexto, a gente fala, pô, vamos lá comer uma esfirra. É incrível, de verdade. O que esses caras fazem é incrível. O cara que tá lá, cara, num sabadão, bolado, cheio de gente, aquele furdunço, o cara ele tá ali fazendo uma piada, ele tá sorrindo, ele tá feliz e é natural, cara. Você vê que não é forçado. Por quê? Eu tenho certeza, ninguém me falou, eu tenho certeza, cara, aquele cara ele é bem tratado. Ele recebe bem pra estar ali, ele é respeitado como ser humano, ele tem uma expectativa ali dentro, ele tem os valores do negócio, porque ele representa muito bem, não é um, são todos, cara. Isso fideliza os clientes, cara. Isso vende. Então, podemos dizer aqui, Vagnão, que cuidar de pessoas vende não tem e gera resultado? Não tenha dúvida. Cuide das pessoas que você vai vender mais e que você vai ter mais resultado. E você vai ter constância. Você vai ter mais resultado. Exatamente isso, Rafa. E você vai ser constante, cara. Você vai ter uma empresa. Vamos lá. Quando você vê aquelas operações dentro de. Vocês, Prospect Pro, tá dentro de diversas concessionárias. Aí você pega uma loja, se destaca. Aí você vai ver, pô, é o time mais antigo. O que tem ali dentro? Cultura. Cultura, cara. Tem uma sequência de processos que acontecem. Tem felicidade envolvida no meio. Aí o pessoal, esses dias, ainda na experiência anterior, me perguntaram, falaram assim, mas quais são os ingredientes para uma loja de seminovos ter sucesso? Falei, você vai falar que eu sou louco. Mas não é uma loja de seminovos, qualquer negócio, antes de um profissional, a pessoa é um ser humano. E ela precisa estar feliz. A felicidade do time é de extrema importância. E felicidade não é só dinheiro no bolso. Felicidade é tudo isso que a gente falou. Né? Quer dizer, se eu errei, me mostra onde eu errei e me mostra como eu me desenvolvo para que amanhã eu ganhe um parabéns teu que eu melhorei naquilo que você me apontou. Vagnão, concorda? As pessoas às vezes acham, pô, mas eu conheço muito de carro, então vou montar minha empresa. Então não é sobre conhecer do negócio, eu preciso conhecer de pessoas e eu preciso conhecer de negócios.
Porque quando eu era vendedor, eu era um bom vendedor. Eu ia lá e entregava 25 carros e a meta estava batida todo ano. Eu era ponto, a gente estava ali, eu e você, entre os 3, 4 melhores do grupo. Não era assim? Era assim. Agora, como você se capacitou para poder realmente ser um empresário, um líder? Porque não é... Mas eu sei, manjo de carro, eu sei comprar e vender. Eu sei atender. Mando o lead aqui, eu converto. Minha conversão é 12 por 15%. Eu consigo, eu faço acontecer. Não é sobre isso. E aí eu quero até linkar com uma pergunta que eu queria te fazer. Quais você acha que são os pilares hoje para uma loja, né, para uma empresa? Vou colocar aqui para uma empresa, mas no setor automotivo, que é o nosso foco aqui principalmente. O que você acha que são os pilares que são fundamentais para quem quer ter alta performance? Você é um cara de alta performance, Obrigado. você é um cara acima da média, a gente sabe disso. Não é encheção de linguiça, a gente sabe aqui muito bem dos seus resultados. E se você fosse dar uma dica para os empresários, para a nossa audiência, para os gestores, líderes que estão aqui, quais você acha que são os pilares, né, para a gente conseguir ter alta performance, a gente conseguir realmente ter um ano, a gente sabe que tem muita incerteza, mas que dica que você daria? Quais são os pilares? Vou pôr duas. Quais são os pilares e quais dicas você daria para quem quer conseguir esse ano aí ter o melhor ano da sua vida? Eu vou ser curto e objetivo, Rafa. Em 2 palavras. Pessoas e processos. Ponto. Não tem outra solução. De novo, tudo que a gente falou aqui, né? Ter pessoas muito bem escolhidas, muito de encontro com a cultura da empresa, muito bem capacitada, te representando fortemente tudo aquilo que você almeja para o seu negócio. A pessoa tem que respirar, transpirar e exalar isso. Concorda? Estar feliz e ter motivação para estar ali, né? E um processo a ser seguido. Não tem outro segredo. Você vai chegar onde você precisa. Acabou. E se você não entende de contratação, de treinamento, você pode contratar uma empresa para te ajudar. Por exemplo, eu sou péssimo no financeiro. Eu cuido do financeiro da Prospect Pro, Daniel? Não, eu tenho um diretor financeiro que faz tudo, ele me dá resumido e eu dou o meu olhar. Então, uma dica que eu quero dar também para os empresários aqui, para nossa audiência, é foque no que você é bom, o resto delegue. Exatamente. Então, às vezes, você não precisa nem contratar uma empresa de treinamento, você pode contratar alguém na sua empresa, por exemplo, o Rodrigo lá, ele tem uma área de treinamento, dentro de uma loja, um grupo de loja multimarca. Ele tem uma coach, uma pessoa que cuida da parte comportamental, com uma psicóloga, também porque às vezes a gente vê o vendedor não está vendendo, ou o gerente não está performando, a gente para entender por que esse cara não está performando. Será que às vezes ele está com um problema na família dele, está separando da esposa? Será que às vezes o vendedor está com um problema aqui? O óculos dele está com um grau errado ali, ele não está enxergando bem, ele está se estressando. Então a gente precisa, e precisa ter uma estrutura para isso. É uma caixa de sentimentos, Rafa. Um vendedor, qualquer profissional, um ser humano, cara, é uma caixa de sentimentos. Você vai ali, o cara não está performando bem. Quando você vai abrir, cara, muitos choram. E eu vou agregar mais um. Você falou do processo, pessoas, e podemos colocar produto aí também. É importante você ter um estoque, você ter o produto certo, com preço certo. E eu queria até que você desse um cheiro nisso, eu sei que você é especialista. Como é que a gente faz essa revisão constante de precificação? Porque você é especialista nessa questão do markup. Né? Eu queria até que você falasse um pouquinho disso também. Rafa, é exatamente isso. Já na minha trajetória final, nessa minha última experiência, o meu cargo era eu era diretor de pricing, né? E hoje para o setor de seminovos, quando eu falo processo, tá dentro, né? É que é muito abrangente, você fala assim, processos, né? Mas o produto tá lá dentro, né? Processo então, assim, para compra, processo para venda, processo para precificação. Aí eu vou falar aqui, Rafa, acho que dá para pegar um gancho aqui. Eu acho que assim, no final do dia, né? Uma concessionária, uma locadora que vende seminovos, uma multimarca, o que a gente precisa olhar é, na ótica de cliente, servir bem o cliente, entender as necessidades e atender as necessidades dos nossos clientes, né? Agora, quando a gente olha para dentro como empreendedor, como empresário, como acionista de uma empresa, como é que eu estou remunerando o meu capital, certo? Como que eu remunero meu capital? Aí eu escuto demais isso daqui. Quem é revendedor, multimarca, funcionário, vai concordar com o que eu estou dizendo. A gente escuta de muitos gestores, fala assim, mas eu ganhei 30 mil reais no carro. Aí eu te devolvo a pergunta, em quanto tempo? Ficou parado lá. Galera, que foda. 5, 6 meses no estoque dele. Mas na verdade, quanto tempo, cara? É assim, não existe fórmula mágica. Muito tempo eu vi apostar em estrela, o vendedor vende 20. Eu quero saber o seguinte, se é mágico, assim, se ele entrar no meu time,
ele tem todos os pré-requisitos que eu listei para ele estar no meu time? Ele vai estudar a cultura da minha equipe? Né? Ele vai conversar com a... Primeiro ponto é isso aqui. Ele pode vender 50 carros. Só que se ele for tóxico ao ponto de desnivelar o nível de energia do meu time, eu não contrato, não quero. E Perfeito. sempre foi assim. Perfeito. Agora, o segundo ponto é, né, que a gente tava dizendo aqui, porra, mas a questão da margem, e eu vou te dar a palavra já, Daniel, mas assim, essa questão da margem, pô, mas eu vou ganhar 30 mil num carro, de novo, né, eu falei do vendedor, da mágica do vendedor, porque tem muito de nós aqui do setor, mas eu vou comprar esse carro, vou dar uma paulada, que é a linguagem aqui, né, do nosso negócio, eu vou dar uma paulada, vou ganhar 50. Eu quero saber em quanto tempo, cara, a gente tem que medir o tempo. Eu posso ganhar 100 mil, se eu for ganhar isso depois de 6 meses, né, a gente está, em primeiro lugar, acho que de resumo aqui, né, assim, falar assim, de uma forma bem resumida, bem sucinta. Acho que a gente tem que estar sempre muito ciente de que produto eu vou trabalhar, porque o seminovo ele é muito subjetivo. Aí você vai falar assim, pô, mas você tem inúmeras variáveis para definir o carro. Um Onix, ele pode ser muito bom, como ele pode ser também muito ruim, cara. Depende da cor, depende do opcional, depende da quilometragem, né? Depende do estado que ele tá, mais óbvio que quando entra para concessionária você faz toda uma... Eu nem considero essa parte porque ele passa para uma preparação, tá ok, né? Se não negligenciar essa parte a gente desconsidera aqui. Mas uma Volvo, sei lá, XC60, é boa ou é ruim? Depende. Não é o mesmo carro, cara. Seminovo ele é muito subjetivo. Como que a gente consegue enxergar isso? Classifica. Tem uma série de métodos para a gente fazer isso. Se a gente olhar um estoque com 4 mil carros, por exemplo, que é o meu estoque anterior agora, 4 mil carros. Como que eu sei se ele tem saúde ou se ele não tem saúde? Eu consigo olhar 4 mil carros? Se eu for olhar 4 mil carros na íntegra, olhar, abrir, deixa eu olhar o mercado, eu vou passar um ano, cara. Eu vou passar... Eu vou te interromper. Que dicas que você dariam para os empresários lojistas que estão aqui, ou para os gerentes, nessa parte de classificação e precificação para compra e venda de seminovos? Qual que você acha que são os principais pontos? Eu acho que assim, Rafa, com um estoque bem... Vamos falar aqui, deixa eu achar a palavra. Um estoque saudável e gerenciável, né, vamos dizer assim. Eu preciso ter condições de olhar para ele e numa gestão visual eu saber se eu tô... Né, eu tenho que saber valorar aquilo de uma forma, em massa. Olhar e falar, eu tô com um X percentual de carro bom, um X percentual de... Mas o que é carro bom, o que é carro ruim? Primeiro tem a definição, né, do que é. Exatamente. Do conceito. Então, definir conceitos. Você tem que classificar o seu estoque. Né? Tem que usar... Mas como? Eu crio o conceito ali, bom, para mim eu vou trabalhar com carro blindado e pesado, e aí eu crio ali, e aí como é que eu faço? Como que você bate o olho no estoque e você fala assim, putz, não tô vendendo. Em primeiro lugar, vai pro estoque, vai olhar, tem problema. Porque as vendas estão acontecendo. Vai puxar lá as transferências no Detran que você vai ver o que está acontecendo. Você não está vendendo porque você tem um problema isolado na sua loja. Mas por quê? Na maioria das vezes, esse é o maior desafio do setor. Bato na tecla. É o maior desafio do setor. Pricing. Né? Quando você vai num supermercado que tem, cara, 50, 100 mil itens, o pricing de um supermercado do setor varejista é impecável, cara. É impecável. Para você fazer o quê? Se você pede num pacotinho de macarrão R$1 a mais, você vai girar ele em X tempo. Se você pede R$1 a menos, você vai girar em outro tempo. Para quem não conhece o termo pricing, é precificação do estoque. E quais você acha que são os principais pontos para o cara conseguir ter uma precificação? Assim, eu sei que isso é constante, você é um cara que faz isso, né? Você fica olhando seu estoque todo dia, eu conheço como é que você trabalha. Mas quais são os principais, assim, que dica que você daria? Acho que a pergunta do Rafa é assim, dá para tratar uma loja de seminovos igual o mercado? Por exemplo, o mercado lucra como? Comprando bem, vendendo bem. Né? O cara vai ter lucro dessa Daniel, dá. E eu vou te falar como. Isso aqui eu usei, tá? Eu não tô falando que dá porque é teoria. Não é maluquice não, cara. A gente colocou em prática, tá? Assim, um conceito chama Open to Buy. O que significa isso? Você acorda aberto ou fechado para comprar determinado tipo de mercadoria. Se eu tenho meu estoque classificado, pô, eu tenho hoje no meu estoque 3 caminhonetes a diesel. O diesel tá 6 e quebrado, quase R$7, cara. O carro a diesel tá girando lentamente. Você concorda? Eu tenho 3 no meu estoque, certo? Eu vou comprar a caminhonete, pode ser de graça, cara. O carro vale 200, eu vou te dar por 100. Aí depende de você. Quer colocar, coloca, cara. Mas qual é o ticket médio que eu vou trabalhar no meu estoque?
Então, acho que são uma série de fatores, cara. Então, assim, você acorda aberto ou fechado, esse é o conceito, né? Você acorda aberto ou fechado para determinado tipo de mercadoria. Agora, como que eu classifico segmento? Eu posso usar, aí tem diversas técnicas, eu posso usar por categoria. Ah, eu tenho X SUVs, eu tenho X hatches médios, eu tenho X hatches prêmios, eu tenho, utilitário eu não tenho nenhum, Legal. né? Caminhonete leve, caminhonete Aí você pesada. fala assim, então chega um determinado patamar do meu estoque, dependendo do público que eu atendo, é claro, que, olha, não vale mais a pena comprar, a não ser que seja muito vantajoso, é isso? Você entende, Daniel? Então, assim, porque assim, pode falar. Aí já vai a pergunta, e como que eu mostro isso pro meu vendedor? Porque o vendedor, o que ele faz? Ele monta a listinha de preço na cabeça dele. Ô chefe, você pagou um carro igual esse daqui, semana passada você pagou tanto, por que agora você não quer pagar mais tanto? Não é porque agora tá mais baixo, tá pagando menos. É comigo? Porque com o Wagner você fez, né? Isso, entendi teu isso. peixe, né? Isso aí vai ter sempre, exatamente. Só que eu acho que, de novo é a questão da cultura, cara, do treinamento, do engajamento do gestor, os porquês. Não é só vai lá e faz. Orienta, Eu tô explica. mandando. Não, tem um Concorda? porquê, tem uma inteligência. Vem cá, rapaziada. Pagando Vamos entender menos aqui. porque meu estoque não comporta, não vale a pena. Esse mesmo conceito do C-level lá em cima tem que estar na cabeça do gerente, do diretor, tem que estar na escalinha, cara. Assim, e tem que chegar na cabeça do vendedor. Concorda? A gente fala do que o Rafael comentou, mas como que eu segmento meu estoque? Cara, dá para você usar categoria, dá para você usar classificações. Então, quer dizer, um carro até X mil quilômetros rodados por ano, ele leva uma nomenclatura. Um carro que tem um pacote de opcional, né, fora da curva, ele tem que ser mensurado. Eu tenho que medir, cara, e ver o comportamento. Se caminhonete a diesel está num momento difícil, em quanto tempo as últimas que eu vendi foram vendidas? Então, quando eu for comprar, qual que é o meu target? Né? Qual que é o meu alvo? Quantos por cento eu quero rentabilizar meu capital a cada 30 dias? Ah, eu quero ter 10% de rentabilidade bruta no meu capital. Bacana, então, se eu tiver um carro que eu acredito, eu vou fazer, tem métodos para você entender se aquele carro vai vender em 60 dias, e o manche aqui é o preço. Então, beleza, se eu pedir numa caminhonete que todo mundo pede 180, tem 30 no mercado para vender, certo? Eu vou ser a 31, concorda? Se eu pedir o que todo mundo pede, quando é que eu vou vender, sendo que o mercado desse carro está lentamente girando, concorda? Então, assim, Vai demorar. Então, vamos lá, eu vou precificar ele. Se eu quiser vender rápido, eu vou ter que vender ele um pouco mais baixo. Se eu quiser competir com o mercado, aí vai ter qualidade da sua foto, qualidade do seu atendimento, tudo isso também conta para você girar mais rápido, ok? Só que o preço é um dos fatores fundamentais para você girar lentamente ou mais rapidamente. Beleza, mas beleza, esse carro vai girar em 60 dias. Cheguei à conclusão que ele vai girar 60 dias, ele vende. Né? Dado o histórico que eu vi aqui, os carros que eu vendi do mesmo modelo, muito parecido, na mesma classificação, da mesma categoria, tal, né? Bacana. Então, a minha expectativa é que gire em 60 dias, cara, se eu quero 10% rentabilizar meu capital, você concorda que eu não posso comprar esse carro com margem de 10%? Concorda? Eu vou ter que comprar com 20%. Ah, mas não entrou. Passar bem, cara, não quero. Você concorda comigo? Porque eu tô muito alinhado com o conceito. Acabou, eu tenho um padrão, eu tenho... E Rafa, eu peguei pra ver, tá? Assim, eu tô falando, isso daqui é um fator crucial para o negócio seminovos, tá? Rentabilidade sobre capital. Esse é um giro de estoque. Não. E ele está unido diretamente à questão da precificação, cara. E a precificação está diretamente ligada à qualidade do produto. Se eu tenho o que todo mundo tem, eu tenho que pedir, eu tenho que ter um atrativo, cara, concorda? Para nossa audiência vamos falar do dono de loja que se interessou por isso que você falou. Para a gente dar um patamar para ele. Por exemplo, eu estou com o meu estoque, eu tenho veículos até 30 dias, seria um número razoável. O que seria um número razoável? Um número que chamaria a atenção dele? E um número que você fala assim, queima esse negócio porque... Daniel, eu acho que assim, Daniel, é muito relativo. Tem perfil de carro que vai girar acelerado, tem perfil que vai girar mais lentamente. O que tem que estar alinhado, sabendo que aquele carro... Beleza, eu faço apostas, cara. Né? Tipo assim, por exemplo, o índice de criminalidade vem crescendo muito. Eu tenho gente procurando carro blindado comigo o tempo todo. Eu me especializei nisso, estou focado nesse segmento. Sim. Só que você vende todo santo dia? Não. Só que quando eu vou vender um produto desse, eu estou alinhado. Se ele levar 60 dias para vender, ok. A estratégia de marcação de preço está adequada. Eu sei que meu capital vai ficar parado 60 dias, eu não vou investir aquele dinheiro em outra coisa, ele vai ficar ali.
Mas daqui aí foi um risco 60. calculado, foi uma escolha. É um risco Porque- calculado, É um cara. risco- é. Concorda? Pelo menos com uma noção. Né? A gente tem que partir para o encerramento, tá muito bom o papo. Eu já quero previamente convidar você para um próximo, Bora. porque agora que eu acho que Muito bom, esquentou, muito tem duas que eu não posso deixar de fazer aqui. Eu quero saber o que você acha sobre o modelo de loja digital. Você tem hoje um modelo de escritório, Sim. a gente tem alguns parceiros que tiveram essa visão há muito antes, né, de qualquer um. Alfredo da 1021 Motos, grande amigo aí, parceiro. O cara teve essa visão acho que há 12 anos atrás aí, quando ninguém nem imaginou, ele pôs a loja num ponto Foi de para um venda bairro totalmente residencial. isolado. Adoro a ideia, cara. E trabalha com blindado, você precisa conhecer ele, inclusive, vou te levar lá. Grande abraço Legal. para o Alfredo, esse cara me ensina, me inspira muito. Né? Faz tempo que a gente não se fala, vou te levar lá, esse cara vale a pena Show. ser lá. Então eu queria saber o que você acha desse modelo, porque agora tem algumas lojas aí no mercado que estão com essa... É uma tendência muito forte. Você acha que é um caminho sem volta? Você acha Rafa. que cabe um híbrido? Você ter um ponto mais... Porque assim, hoje, antes era importante você ter uma loja, você ter sucesso no seu negócio, você ter um ponto numa avenida grande. O elefante Hoje branco, a porta de entrada da loja é o USB, é o digital, é isso podemos aí, dizer cara. assim. Né? E eu queria saber o que você acha desse modelo digital e quais dicas você dá para alguém que quer pensar em migrar para esse modelo. Rafa, eu faço uma analogia aí, né? O modelo de loja digital e o carro elétrico. Né? Que assim, é o mundo moderno, cara. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. E o que eu vejo é um movimento muito forte no mundo. Né? Você pega a Carvana, que ela tem uma vending machine lá nos Estados Unidos, vende todo no digital e é uma sociedade ali, é uma população que ela vive alguns anos de desenvolvimento na nossa frente. Sim, Né? É um comércio fervoroso, de veículos principalmente, e aí quando você vai ver o modelo dos caras, eles estão passando um pouquinho de dificuldade lá. Se você pegar aí a empresa de capital aberto, você vai ver os resultados, você vai ver que eles passaram uma certa dificuldade. E eu tenho minha crença, quem sou eu para julgar o trabalho de uma Carvana, de uma Kavak, né? Pô, a Kavak chegou aqui com caixa de 8 bi, investimento pesado, os caras, super tecnológicos, uma tecnologia bacana, só que em primeira mão, assim, eu não acho que, a pandemia, todo mundo de casa, levar o carro na casa do cara, é uma conveniência? É, mas eu acho que tem uma transição, Rafa, igual o carro elétrico, né? O cara comprar um carro 100%, não tem infra ainda para isso, na questão do carro elétrico, né? Mas voltando para a loja digital, eu acho que ainda passa por uma transição. O brasileiro, ele gosta de ver o carro. O mercado, ele é um mercado totalmente informal. Os empreendedores do setor, né, carregam com eles ali algumas, não todos, não posso generalizar, mas uma certa informalidade. O cliente, ele tem receio de comprar um carro na mão de um lojista que, né, não tem aquela responsabilidade e tal. Então, assim, comprar um carro totalmente digital sem ver, eu não acho que é hoje. Não é curtíssimo prazo. Eu acho que é médio e longo prazo. Então, assim, igual eu apostei numa loja que não tem fachada. Né? Não tem fachada. Você tem um showroom, mas Cara, é incrível. Sim. Tem dias que eu tô lá que falta mão de obra para atender, cara. Agora, assim, é incrível, cara, de verdade. Mas, assim, é um negócio completamente casado com o perfil do produto, né? A equipe tá alinhada para saber atender esse pessoal, mas, assim, o forte aonde? No digital. Aonde começa a experiência de um cliente? No digital. Então, assim, mas sem ponto físico? Por quê, cara? Por que eu não vou ter ponto físico? Né? Será que o cara realmente quer ir? Até algum lugar pra... Quer que eu leve o carro na casa dele? Então, assim, eu acho que é um futuro, acho que é uma tendência. Tem uma questão de, vou comprar o carro totalmente digital, vou receber aqui. A facilidade de eu poder devolver caso eu queira, legal. Só que é um bem durável, cara. É um carro que é um produto que o cara vai ficar ali, às vezes, 3 ou 10 anos, cara. 2, 3, 10 anos. E você acha que ele não... Às vezes até um passeio ele ir numa loja. É legal ele levar a família e ver opções. E não somente aquele carro isolado que ele viu. O cara quer sentir o cheiro do carro, ele quer sentir o conforto. Então, eu acredito no modelo, só que eu acho que ele é transitório. E antes de virar um mundo completamente digitalizado, um negócio, assim, sem relação humana, eu acho que a gente vive 5, 10 anos Você aí de viveu híbrido. essa dúvida agora, recentemente, se você ia fazer uma loja num ponto com fachada Vivi, ou não. vivi. E aí, para quem tá nessa dúvida, eu vou pegar o exemplo do Ronaldo da Clube Car, grande abraço aí pro meu amigo Ronaldo. Ronaldão, Ele tinha uma loja no ABC que vendia mais de 100 carros por mês, um ponto numa esquina gigante. Ele foi pro escritório, Pergunta se ele se arrepende. Pagava alto do aluguel. estoque ali, Pergunta se ele se da- arrepende. Isso que eu ia falar, ele vende hoje metade do Né? volume e ele falou que a margem dele ele tá ganhando mais. Você entende? Então, pro cara que tá na dúvida se vale a pena eu ter um escritório, uma loja sem fachada, quais são? Tem 2, 3 pontos que você acha que ele Rafa, tem que analisar? Eu acho.
que ele tem que avaliar acho. para ver se vale a pena? Porque, por exemplo, o Ronaldo ele baixou o estoque dele pela metade, de 100 e Mudou o perfil do carro, né? foi para 50, mudou o Mudou o perfil do perfil, carro. né? E que dica que você dá? Que o Rafa, cara tem que avaliar? Pô, tem uma loja vou com uma loja com fachada ou sem fachada? Eu sou um fiel defensor do modelo digital. É a mistura do físico com o digital, certo? Modelo omnichannel aí, a la Magalu. É isso aí. Concorda? Porque assim, o cliente ele inicia a jornada online, concorda? Você tem que ter ali uma boa representatividade, um bom anúncio, uma boa foto, né? Um carro bem que passa credibilidade. Nessa trajetória, o cliente ele vai falar com o vendedor, você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter uma boa ferramenta e equipe capacitada para poder fazer aquele atendimento. E você vai, quando esse cliente chegar na loja, você tem que ter um carro preparado, né? Você tem que ter o atendimento, ele tem que dar sequência, né? E você tem que estar desburocratizado para você dar um atendimento ágil e finalizar o processo. E caso venha um pós-venda, você tem que estar pronto para receber esse pós-venda. Maravilhoso, o ciclo se completa. Agora, fala assim, pô, mas uma loja totalmente assim, né? Igual a sua, vertical, que não tem ponto comercial, ou um ponto comercial? Eu acho que o ponto comercial ele tem o seu valor. Né? E fala assim, isso é bobina? Jamais. Né? Só que o ponto comercial, eu acho que ele também tem um papel fundamental na formação de marca também da empresa. Então, o digital, ele traz uma formação de marca? Traz. Tem a questão do branding? Tem. Só que, se você tiver numa avenida, né, conceituada, de acordo com o seu nicho, você ganha muito com relação à marca. Quanto custa? Né? Mas quanto custa também você investir? Né? Pô, uma loja que está no corredor aqui na Avenida Bandeirantes, que é um dos corredores mais movimentados do estado de São Paulo, do Brasil, inclusive. Né? Quer dizer, quanto custa você ter, né, uma passagem que todo mundo vê na sua marca estampada ali? Né? Mas assim, eu quero estar numa portinha de 5 metros de frente, ou eu quero colocar minha marca em 20 metros de frente? Né? Na internet eu consigo passar uma sensação de uma loja de 20, só que quando eu chegar lá eu tô quietinho. Então, se é para eu expor minha marca, né, e estar numa portinha de 5 metros de frente, é aquilo que eu queria, é aquela expectativa que o cliente tinha quando ele estava no digital? Não era. Então, cuidado, porque às vezes a vontade de estar numa avenida e de formar marca, ela tem que estar muito casado com a expectativa que o cliente criou no digital, para quando ele chegar no físico, né, que é o mundo o digital aí, ele se impactar ainda mais. Ele fala, putz, é mais do que eu esperava e não menos do que eu esperava. Sensacional. Né? Eu acho que esse é um conceito fundamental, cara. A gente tem um horário, infelizmente, eu quero já te convidar para uma próxima, mas assim, eu quero ter uma outra pergunta aqui. A gente tem, né, o Marcelo Cruz, que é presidente lá da Sindialto, da Alvesp, está fazendo um trabalho fantástico. Um abraço aí para o Marcelo aí da Aira Carangos, né, proprietário lojista também. Né, a gente tem uma parceria forte. É um cara que está trazendo aí vários benefícios para o setor. E ele fala muito da questão da informalidade, né, no nosso setor, porque é uma cultura, em loja multimarca principalmente, né, consumável também, mas multimarca pior ainda, informalidade. Então, você emite nota de entrada, tudo por fora. Então, assim, o que você acha? Primeiro, mandar um abraço aí pro Marcelão da Cruz aí. Excelente. Parabéns pela conquista. Fazendo, né? Conseguiu agora uma conquista fantástica. Parabéns e obrigado, né? Pelo apoio, né, cara? Tamo Muito junto, bacana. Marcelão. E aí eu queria saber, Wagner, o que você acha da informalidade no setor, para a logística que ainda tem resistência, eu vou até linkar com duas, em formalizar o seu negócio, e também na questão de capacitação, porque tem muito lojista que tem resistência de ir em evento, não vai na Fenalto, o funcionário, o diretor que não quer se reciclar, não quer... Então, duas coisas, o que sai da informalidade e qual que você acha tão importante as pessoas estarem se reciclando, buscando evento, conhecimento, aprimoramento? O nosso setor, Rafa, ele é marcado por um grau de informalidade alto. Isso é um dado que marca o nosso segmento. Esse é o fato. Normal ser informal. Não, hoje, Rafa, assim, você pegar o Brasil, você tem mais ou menos aqui 60 milhões de veículos circulando, com aproximadamente também 60 milhões de cidadãos habilitados. Então é um mercado gigantesco que movimenta bilhões anualmente, né, entre seminovos e 0 quilômetro. Só que não tem um player no Brasil que represente mais do que 1% desse mercado. Você tem players regionais. São Paulo você tem pessoas que se destacam, empresas que se destacam. Né? Quando você vai para o sul, você tem uma galera que se destaca ali em Belo Horizonte, você tem outros que se destacam lá em Curitiba. Né? Quando você vai lá para o Nordeste, tem grandes players lá no Nordeste, mas você não tem um player que tenha uma abrangência a nível nacional, com um nível e um padrão, né, que abrange
os 27 estados brasileiros, aí, vamos dizer assim, né? E não tem. Né? E aí, assim, a informalidade é mais uma marca chancelada disso. Então, assim, quando você olha investidores fora do país, vai olhar mercado, economia, e fala, pô, aonde a gente vai investir? Pô, o Brasil está entre os 5 maiores mercados de automóvel, né? Atrás da China, atrás dos Estados Unidos. É um mercado que movimenta bilhões, não tem um player que representa mais do que 1%, né? E assim, um negócio que movimenta, cara, milhares de carros por ano, e quando você vai ver, você não tem... O grau de informalidade ele é absurdo. Aí você vai na dor, aí você vai na raiz. Quando você vai entrevistar clientes, você vai fazer uma pesquisa de mercado, quais são as maiores dores de um cliente ao comprar um carro seminovo? Ah, porque comprei um carro, a quilometragem foi baixada. Ah, porque quebrou meu carro, o cara não quis arrumar meu câmbio. Hoje eu tava, cara, pra vir pra cá, fui cortar o cabelo e tal. Aí o cara falou, pô, cara, comprei uma Land Rover, uma loja conhecidíssima. Ele falou, cara, o cara falou pra mim que não tinha garantia. Então, assim... Você está dizendo que profissionalizar, quanto mais se profissionaliza, mais se rentabiliza. Esse nosso mercado, Daniel, ele tem um espaço muito grande. A gente está vendo grandes players aqui entrando e tentando se estabelecer. Ocupar espaço. Justamente porque tem uma brecha muito grande, cara. Então, assim, o nível de profissional, por exemplo, não tem investimento na capacitação dos profissionais, num pacote de benefício decente. Concorda? Num programa, cara, que você vai oferecer um produto de qualidade que o cliente se sinta confiante mesmo, realmente. Então, assim, o nível de informalidade do setor é alto e cabe a nós, que somos empresários do setor, a nos movimentar para poder atrair, por exemplo, sei lá, um acadêmico, cara. Uma pessoa que está cursando uma faculdade, por que o cara não vem? Surgiu esses dias, a gente tem um grupo de discussão, e é um assunto que me interessa muito. Por que uma pessoa que está fazendo... Eu, quando estudava, eu era vendedor de automóvel. Cara, todo mundo me olhava de canto de olho, cara. Tipo assim, o cara trabalha na Price, o cara trabalha nas multinacionais. Eu trabalho com automóvel, cara. Eu ganhava 12, 15 mil reais de... Ninguém naquela sala de aula, ele ganhava 15 mil reais por mês sendo vendedor de carro. E julgando, né? E julgando, cara. Mas por quê? O grau de informalidade é altíssimo, cara. O lance de o cara trabalhar segunda-feira, não ter uma escala de folga decente. Então, assim, eu acho que tem... Falando aqui de forma resumida qual que é a minha opinião sobre o assunto, eu acho que a gente tem um trabalho árduo para tornar o nosso setor mais formal, né? Trabalhar essa questão da formalidade, do desenvolvimento, da capacitação do dealer, que eu me incluo nessas, cara. Né? Hoje eu sou um microempresário, mas do dealer ao faxineiro, cara, o cara que está fazendo a limpeza da empresa. Mas é de cima para baixo. Tem que vir da gestão, da direção. Acho, é uma questão de mudança de mindset, Rafa. O setor ele sempre foi muito rentável, sempre deu muito dinheiro, e é o tal do filho do pai rico, cara. Quando tempos fáceis geram homens fracos, cara. Então, Exato. eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tô indo pro congresso amanhã, pro NAJ 2023 legal, em Dallas, né? Vou lá pro 9º congresso me atualizar. E não canso de buscar o Daniel fazendo uma imersão atrás da outra. A gente está sempre buscando curso, imersão, treinamentos, capacitar, eventos. E a gente vê uma resistência muito grande no mercado. Então, você que é lojista, empresário, vendedor, gestor, vá buscar conhecimento, vai se aprimorar, que com certeza isso vai te ajudar a se manter no mercado. Quem não se profissionalizar, na minha opinião, vai sair do mercado. Eu acho que esse ano não tem mais espaço para amador. Infelizmente, a gente chegou no final aqui. Pô, rápido, né? Eu quero convidar já de verdade para uma próxima. Acho que tem muito conteúdo. Legal. Foi um prazer agradecer você, Wagner. Obrigado. Agradecer os amigos aí que ficaram com a gente, que acompanharam a gente aqui, né? Que vão... Então, você é um cara que realmente me inspira. Foi um prazer aí, aprendi muito. Sempre anotando aqui vários insights. Posso dizer que você treinou eu, Daniel, essa parte de gestão de compra e venda de seminovos. Podemos dizer que você é nosso mentor nesse sentido. E queria que deixasse uma frase final para a galera, para nossa audiência aqui, para a gente poder fechar. Primeiramente, Rafa e Daniel, para mim de verdade, é uma honra poder estar aqui com vocês. Conheço a história, sou um admirador seu, assim assíduo mesmo, cara. Te admiro muito, admiro o seu trabalho, seu profissionalismo, a sua energia, cara, toda a sua competência. O que você tem feito e mudado no mercado, as pessoas que você já capacitou. Então, para mim é uma honra e deixo aqui meu obrigado, cara, de verdade, o espaço aqui para a gente discutir esse assunto tão gostoso aqui, né, e rico para se discutir. E se eu puder deixar aqui uma mensagem, Rafa, para quem está nesse setor, quem está nesse ramo, tem um sonho grande de se tornar um empresário, seja quem está hoje como um vendedor, que quer se tornar um empresário, assim como foi eu, como é a minha história, ou quem já é empresário do ramo, e que quer chegar mais longe, eu acho que o segredo do negócio
acho que o segredo, a chave do sucesso está na constância e no desenvolvimento. Né? A gente subir um degrauzinho por dia. Né? Saber onde quer chegar, primeiro ponto. Teoria do pouquinho, né? Acabou. 1% melhor a cada Constância dia. e 1% melhor a cada dia vai chegar aonde deseja, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Acho que é isso, constância. É a palavra, constância. Disciplina, constância e saber onde quer chegar. Não tem... Desenvolvimento pessoal, E desenvolvimento que pessoal muito que é importante. fundamental, né? Show Acho de que bola. aprender sempre, todo dia a gente tem que ser um pouquinho melhor que ontem, né? Acho que é isso. Daí. Vagnão, obrigado pela Show. aula, cara. Obrigado. Top Prazerzão, demais, hein? irmão. Valeu, Vagnão. Tamo junto. Valeu, velho. Valeu, galera. Esse foi a primeira edição Valeu. do Prospect Cast. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente, que provavelmente vai ter aí uma por semana, ou pelo menos 2 por mês. Muito obrigado e bora vender. Bora É isso vender. aí. gente. Valeu, galera. Tamo Isso aí. junto. Valeu.